Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde, aquele quadro que a gente tem um pouco mais de espaço para poder conversar com vocês, os nossos alunos, e responder as perguntas da plataforma lá da pós-graduação e também da Star Cursos. Então aqui, hoje eu separei uma pergunta super interessante e antes de eu responder ela, falar ela, por favor, não esqueça aqui de curtir, comentar e ligar aqui o sininho para você ser avisado toda vez que tiver alguma novidade aqui no canal do YouTube do Fisiortopedia. Bom, a pergunta de hoje ela é do Ronaldo e o Ronaldo fala: boa tarde. O processo de dor de reabilitação no ganho de amplitude de movimento do ombro é normal? E cito dificuldades ao ganho de ADM para o paciente colocar a mão nas costas. Então essa é uma pergunta que parece muito simples, mas ela é uma pergunta muito frequente, uma dificuldade frequente que as pessoas têm para estar realizando no dia a dia. Então, quando a gente fala, somente de prática baseada em evidência, eu sempre falo que é crucial e essencial dois assuntos em qualquer aula minha. Uma delas é relacionada ao processo de prática baseada em evidência, outro no processo de entendimento da dor, do modelo biopsicossocial em especial. Então, dentro do que a gente entende, dentro do que a neurociência hoje fala para a gente desse processo doloroso, a gente precisa entender um pouco dentro de todo esse processo. Primeiro, como não tem nenhum caso clínico específico, nenhuma situação específica, eu vou dar uma ampliada nessa situação e para a gente sempre entender. Primeiro, entender o motivo dessa perda de amplitude, porque ele pode ter sido literalmente por um processo pós-operatório de uma reparação do tecido ou então de uma fratura propriamente dito, Então, nessa hora a gente já sabe que aconteceu um processo inflamatório lá e a gente também já sabe que tem todo um processo inflamatório e um processo de cicatrização que deve acontecer. Então, tem uma fisiologia atuando de uma forma extremamente importante e essencial e não tem como a gente tirar essa parte da reabilitação e não deveria também, tá? Então, entendendo todo esse processo, a gente sabe que aquele tecido vai ter um tempo de restrição de amplitude ou de algumas amplitudes específicas ou de movimentos específicos, esperando que o tecido cicatrize de uma forma mais adequada, Então, lembrando que hoje a gente entende cada vez mais que os protocolos estão mais precoces relacionados a movimento e a algum trabalho de força também, que acaba também auxiliando em todo o processo cicatricial e de reparação e de reconstrução do tecido, de consolidação, perdão. Então, tudo isso é extremamente importante a gente lembrar, porque essa é a fisiologia do processo. Bom, ótimo. Ou então, um segundo caso, que pode ser o processo de uma dor que vem incomodando o paciente de tempo em tempo, e por causa dessa dor ele tem algumas crenças que alguém falou, ou de algum exame que pode ter falado, que existe algo machucado lá dentro, ou existe uma inflamação. Nesse caso, se a gente não tem um processo traumático muito claro, muito realmente óbvio, a gente talvez não pense tanto no processo inflamatório. Então tá aí um processo que talvez a gente tenha que entender qual que é a crença do paciente sobre o tecido específico, sobre a região especificamente, para depois fazer um trabalho também específico de exposição, de dessensibilização daquele tecido. Então, todo esse processo é muito importante antes só de ganhar amplitude. Se eu só tentar ganhar amplitude de movimento sem trabalhar um processo educacional, tanto de um processo traumático quanto não traumático, a gente acaba ficando um pouco pela metade. E aí o efeito da sua ação, da tua intervenção, pode ter efeitos até deletérios, ou então aquele famoso ciclo do melhora uma sessão e volta igual. Então, como que eu lido com isso, Esse é todo o processo que a gente precisa entender. Então, lembre, o processo educacional é essencial e grande parte dessas duas situações, eles acabam caindo no mesmo lugar, que é a necessidade de uma exposição do tecido às amplitudes, E aí a gente precisa e pode utilizar diversas técnicas de modificação de sintoma para conseguir guiar aquele ganho de amplitude de uma forma muito mais interessante e muito mais saudável, confortável e segura para o paciente. Ou seja, eu preciso criar uma zona de segurança, um ambiente seguro para ele entender que a movimentação que ele está ganhando não está atingindo o tecido. Então eu preciso literalmente entender, e sempre com base na função e amplitude que ele vem ganhando,
além das amplitudes básicas que a gente sempre faz, que são as fisiológicas, né? Então, ela é uma base, pode ser, dependendo da situação, mas eu acho que quando a gente consegue colocar isso dentro de uma função, o ganho é muito mais potencializado e muito mais fácil de ser atingido e principalmente de gerar uma expectativa positiva no paciente, além de uma satisfação, porque você está auxiliando ele a ganhar uma amplitude, uma função dentro das funções que para ele realmente são necessárias e úteis do dia a dia. Então isso é uma das coisas essenciais que a gente sabe hoje da reabilitação. Não só ficar ganhando as amplitudes específicas, né? Mas também ganhar e ir direto ao ponto, a necessidade e, óbvio, tudo depende um pouco desse quadro em si. E aqui, no final da pergunta, ela fala também um pouquinho da questão de pôr a mão nas costas. A clássica rotação interna, né? Uma das formas que a gente testa. Então, entra um pouquinho nessa situação que a gente está falando, né? Que a movimentação em si, de fazer uma rotação interna, dentro das funções do dia a dia, talvez ela seja menos utilizada. Então, o processo de exposição, se toda vez que ela faz, ela tem uma dor, uma sensação dolorosa, isso acaba piorando no sentido de reforçando positivamente que ela não pode mexer. E aí o nosso papel como fisioterapeuta, além de ganhar essa sensibilidade, essa dessensibilização na real, a gente precisa quebrar esse ciclo de dor e movimento. Então aí está a parte mais importante que a gente tem. Quebrar o ciclo de dor e movimento e trabalhar o processo de habituação. Então, quando a gente fala do processo de exposição gradual nessa parte, ele tem o processo de quebra, de violação de expectativa que a gente chama, e aí a gente consegue naturalmente criar esse ambiente seguro. Dentro dessas movimentações, outro ponto essencial também está relacionado a gente conseguir realmente atingir uma autonomia do paciente, de uma forma que ele possa treinar isso com uma certa frequência. Então, o movimento, como eu falei, quanto mais funcional, melhor, porque tem a ver com o dia a dia e ele tem mais chance de reproduzir isso em diversos momentos. Então, feito o trabalho de educação, entendendo se você precisa dessensibilizar o tecido ou fazer essa violação de expectativa com uma modificação de sintoma, são várias estratégias que a gente tem, né? Então, lembrem, todo o processo que a gente fala, né, desse entendimento moderno da dor, ele não tira, ele não separa, né, o biológico do psicossocial. E nessa hora, quando a gente fala um pouquinho desse tema, eu gosto muito dessa pergunta por causa disso. A gente junta os conceituais que a gente tinha antigo para biológico, né? Não é nem antigo, eles são realmente atuais, eles ainda valem, mas de uma forma mais ressignificada. Então, tudo isso é muito importante que a gente entenda. Então, ficar protegendo o tecido é um grande equívoco relacionado ao ganho de amplitude. Então, entenda muito bem se eu preciso ou não respeitar o processo inflamatório numa fase inicial, quando tem uma lesão tecidual óbvia. Então, lembrem que naquelas 2 primeiras semanas, terceira semana, e depois você já consegue fazer um trabalho de disposição bacana, até porque o tecido precisa disso. E caso não tenha nenhuma lesão tecidual muito clara, eu não preciso me preocupar em cicatrização tecidual e também não preciso me preocupar tanto com o processo inflamatório, e sim com o processo de disposição e dessensibilização, certo? Bom, espero que tenham ajudado aí, espero que eu tenha conseguido esclarecer essa resposta e essa dúvida. Eu acho que ela é uma dúvida que vale para muita gente, né? Então, se você sabe de mais alguém que tem essa mesma dúvida, não esquece de mandar para ela. Não esquece de novo de curtir, comentar. Se ficar alguma dúvida também, fica que a gente responde no próximo vídeo. E muito obrigado por ter chegado até aqui o final do vídeo. Um grande abraço, valeu!